carregando, pensando. Demorando para carregar. Agora foi. Tenta aí então. Uhum. Beleza, tchau. Olá, meus irmãos. Probleminhas técnicos aí, mas nós já vamos dar início à nossa palestra. Muito bem. Agora que a Elizabeth Lacerda já cantou para nós, né? Vamos dar início então à nossa live de hoje. Primeiramente fazendo uma prece, aonde vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo a eles pela oportunidade bendita da vida, pela oportunidade, Senhor, dessa reencarnação, da família em que vivemos, de podermos ter contato com o seu Evangelho de luz, através dessa doutrina maravilhosa que tanto nos esclarece e nos ilumina. Rogamos, Divino Mestre, Divino Amigo, que possa nos amparar e nos iluminar em nome do Pai, para que possamos tirar o melhor proveito dessa live de hoje. Rogamos que nos fortaleça, que nos ampare e fique conosco, Senhor, agora e sempre, com a graça de Deus. Muito obrigado. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então, nós vamos trabalhar um texto hoje que ele está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 180 do Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico. O tema é Façamos Nossa Luz. É preciso que a gente, antes de entrar propriamente no tema, a gente pontue algumas coisas para um melhor entendimento daquilo que Emmanuel nos expõe. Primeiro a gente precisa entender o momento em que nós vivemos, um momento bastante conturbado, e que todas as pessoas com certeza sentem-se ansiosas. Até ouvi uma notícia esses dias que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. A ansiedade no Brasil ela é reinante. É bastante assustador isso quando a gente pensa. Mas o que acontece? Nós temos esse momento de renovação planetária. E todos nós, de uma maneira ou outra, nós já sentíamos isso há algum tempo. E que agora fica muito claro com a questão pandêmica que nós estamos vivenciando. Mesmo nós espíritas, muitas vezes nós
sempre soubemos disso, mas muitas vezes nós acabávamos, talvez no fundo, não acreditando que isso iria acontecer da maneira que está acontecendo. E aí vem aquela questão que sempre norteou, né, as questões religiosas dos seguidores das religiões, que é a questão da salvação. O que é salvação? Salvação, no sentido religioso tradicional, é ir para o céu. Mas nós, como espíritas, sabemos que a questão da salvação, ela não é simplesmente de estar de bem ou de mal com Deus. Pelo contrário, muito mais relacionada às nossas atitudes e aos nossos atos. Talvez até isso que acabe preocupando um pouco as pessoas e fazendo com que fiquem ansiosas. Mas nós precisamos entender, conforme fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que a felicidade não é deste mundo. Por que eu digo isso? Porque eu cito o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a grande finalidade de nossas vidas, na realidade, lá no íntimo, é sermos felizes. Nós somos destinados a sermos felizes. Essa é uma questão realmente que nós não temos como fugir. Que bom, né? Mas o problema é que as pessoas atrelam a felicidade a esse mundo. E quando Jesus fala esse mundo, ele não queria dizer que a felicidade é em Marte, em Júpiter, no Sol, seja onde for. Na realidade, quando ele falava que a felicidade não é deste mundo, na realidade ele se referia à questão do tipo de mundo que nós estamos hoje. Esse mundo de provas e expiações não é um mundo em que a felicidade seja plena, onde a felicidade reine constantemente. Porque nós temos momentos felizes, mas nós não temos como ser plenamente felizes como nós desejamos. Somente poderemos ser talvez mais felizes no mundo de regeneração que está se avizinhando na nossa vida. Então, essa questão não é deste mundo, não quer dizer que não seja da terra. A felicidade, na realidade, ela é desse mundo, mas não nesse estágio que nós vivemos atualmente. Outra coisa é a questão aonde nós colocamos a nossa felicidade, que está muito relacionado às questões materiais. E nós sempre falamos na doutrina espírita que Jesus sempre falou para as questões espirituais. Tudo que ele trouxe de ensinamento, ele não falava para as questões materiais da terra, mas sim para as questões espirituais de cada um. Também na questão 114, é perguntado se os espíritos são bons ou maus. Por natureza, são eles mesmos que se melhoram. E a resposta dos espíritos é: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, somos nós que trabalhamos a nossa evolução. Nós que cuidamos da nossa evolução, na realidade. Muitos colocam na mão de Deus. Ah, seja o que Deus quiser. Não, porque Deus isso, Deus. Não. Nós, na realidade, é que somos as pessoas que vamos fazer a nossa evolução. E na 119 é perguntado se não podia Deus isentar-nos das provas que nós temos que sofrer para chegar à primeira ordem. E veja que interessante a resposta que ele dá, que os espíritos dão. Se Deus houvesse criado os perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência,
para a harmonia do universo. Então vejam, Deus quer que nós tenhamos o mérito pelo nosso processo evolutivo. Seria muito simples para ele, como as pessoas querem, estalar um dedo e nós nos tornarmos perfeitos. Ou simplesmente nos criar perfeitos desde o início. Só que qual que é a satisfação? Basta ver quando nós fazemos algo de bom, fazemos algo, um trabalho no bem, como que nós nos sentimos? Nós nos sentimos leves, como se estivesse pisando em nuvens. Por quê? Porque essa é a sensação do bem. Essa é a sensação de se sentir de bem consigo mesmo. E essa é a sensação que os espíritos superiores têm. Mas o mérito, ele é necessário, porque quando a gente colhe, vamos dizer assim, as consequências das ações de outros no bem, a sensação que nós temos não é tão boa. Ela não é uma sensação que realmente nos satisfaça, bem diferente de quando nós mesmos fazemos. E além do que, veja o que ele fala, que nós contribuímos na harmonia do universo. Nós, além de contribuirmos na harmonia do universo, nós temos um papel em todo esse projeto evolutivo da humanidade. Então, quando as pessoas falam, mas eu sou tão pequeno, né? Tem aquela falsa modéstia que as pessoas utilizam muitas vezes. Eu sou tão pequeno, porque eu não consigo. São desculpas que se utilizam muitas vezes, são questões psicológicas, em que a pessoa se utiliza dessa desculpa para não ter que fazer. Mas a realidade é que todos nós temos um papel na obra divina. E Deus conta com nós, como nos deixa muito claro os nossos amigos da espiritualidade. Então, colocado esses tópicos rapidamente, nós podemos então começar o nosso tema de hoje, Façamos Nossa Luz. Nesse livro, Emmanuel sempre começa com uma citação do Evangelho, e esse ele citou de uma mensagem de Jesus que está em Mateus capítulo 5. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Daí assim ele começa então os seus comentários. Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso da felicidade. Então, Emmanuel nos diz que não importa o tamanho da casa, seja a nossa casa de moradia, que nós costumamos chamar de lar quando existe harmonia, quando existe integração entre aqueles que os habitam, e o nosso lar, né? O nosso lar terreno, o nosso planeta Terra. Não importa o tamanho, a questão é justamente é, o sentimento que reina. Se é um sentimento de fraternidade, de amor entre os membros, logicamente, mesmo tendo desavenças, tendo opiniões discordantes, isso é muito natural, mas o amor em si ele predomina. Nós vemos, pensando materialmente, né, no nosso mundo, nós vemos às vezes mansões suntuosas, casas enormes com 20, 30 quartos, e sem falar nos palácios, né, que a gente vê pelo mundo, mas você não vê sentimento nesses locais. Os pais estão cada um trabalhando, cuidando das suas coisas, os filhos estão muitas vezes jogados de lado, sendo colocados ao cuidado de outras pessoas que não seus pais, e esses crescem numa desarmonia terrível. Então não existe harmonia nesses lares
em que o materialismo é dominante. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar o nosso pão, como se diz, mas não pode ser o fator maior da nossa vida. O maior fator nosso é desenvolver esses sentimentos de amor e de fraternidade com os nossos familiares e, consequentemente, na sociedade. Basta a gente ver que em que pequenas casas, às vezes humildes, de pessoa, de pais que têm, às vezes não tem nem o pai, mas tem só a mãe e tem lá 9, 10 filhos. E há uma harmonia reinante, uma felicidade que não existe naqueles que são cheios de posses. Por quê? Porque ali se trabalha o sentimento. Ah, mas é porque eles não têm condição. Talvez. Mas essa falta de condição ajudou que eles desenvolvessem o sentimento entre os seus membros. Então não importa o tamanho. O que importa é que ela seja, como diz Emmanuel, iluminada de sol e alegria. É o paraíso da felicidade. Continuando, Emmanuel nos fala: a angústia de nosso planeta procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Emmanuel nos fala aqui da situação atual, né, que a gente vê na nossa sociedade hoje. A ignorância, a maldade, a insensatez, né, essa questão desses extremos hoje que você não pode manifestar sua opinião, você não é respeitado, as pessoas te agridem, fazem um verdadeiro linchamento via redes sociais. São situações em que o extremismo toma conta e que faz parte até, se nós analisar a parte histórica da humanidade, faz parte da história da humanidade esses extremismos até chegar a um ponto de equilíbrio. Não precisaria, mas é assim que a humanidade, no nível que nós estamos, acaba fazendo com que a nossa humanidade, a Terra em si, ela tem uma psicosfera energética muito complicada, muito densa, muito pesada, que os espíritos nos relatam que é muito difícil até para eles conviver aqui na crosta devido a essa psicosfera, que é a média, digamos assim, dos pensamentos humanos dos habitantes do planeta, seja encarnados, desencarnados, os tipos de pensamentos que nós temos gera essa psicosfera ao redor do nosso planeta extremamente denso e pesado. E também a psicosfera no nosso ambiente, no lar, na, no local que nós trabalhamos, no ambiente social que nós vivenciamos. É muito comum que a gente chegue em alguns lugares e a gente sente aquele ambiente mais pesado. Então a gente tem que ou sair fora, ou tem que procurar modificar aquele ambiente. Procurar tirar aquelas energias negativas que se encontram no ambiente e transformar em energias boas. Como? Através da prece, do pensamento elevado, da fala ponderada, equilibrada. É isso que a gente vê acontecer hoje em dia? Não. Normalmente a pessoa toma um partido e começa a fazer parte dessa briga, desse momento ruim que está acontecendo. Inclusive, a, essas tempestades que a gente vê acontecer, além de fazerem parte do processo natural do nosso clima e da natureza como um todo, ela também serve para limpar a psicosfera terrena,
porque nós geramos o que os espíritos chamam de miasmas mentais, tipo vermes mentais, vamos chamar assim. E isso, então, essas tempestades, elas fazem com que o nosso ar, o nosso clima melhore. Basta ver que, lógico, eu sei que é assustador no momento de uma tempestade, mas veja quando aquela tempestade passou, como que fica o ar? O ar parece mais respirável, mais leve, mais gostoso. Por quê? Porque ele faz essa limpeza energética em nosso planeta. Logicamente que às vezes, por questões de necessidades reencarnatórias, ele causa destruição também. Mas ele tem uma função muito importante na asepsia do nosso planeta. Continuando, Emmanuel nos diz: em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Acender a nossa luz. Agora Emmanuel começa a entrar no, no tópico do nosso estudo de hoje, né? Ele fala que sem a nossa luz é impossível encontrar o caminho da libertação. Que caminho de libertação é essa? É justamente da gente mudar os nossos conceitos, de modificar a nossa visão e começar a seguir as leis divinas, que nada mais são do que o Evangelho de Jesus. O Evangelho que Jesus nos trouxe. Mas por que eu preciso da luz? Porque é comparado a uma caminhada realmente, o nosso processo evolutivo. Lembre que Jesus falava: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Porque nesse meio desse processo todo, nós fomos adquirindo muitas noções errôneas a respeito da obra divina, da maneira de agir. Nós fomos nos tornando muito materialista, que essa sociedade mesmo acabou fazendo, tornando a nossa maneira de ser muito materialista. E nós nos afastamos de Deus, nos afastamos do Criador. Então, essa libertação, ela vem através do conhecimento da verdade. E é uma verdade que a doutrina espírita traz de maneira clara, de maneira, sem dúvida, muito fácil de entender quando nós estamos dispostos a compreender. Não na profundidade que a gente entende no início, porque ela é muito mais profunda. Aí nós precisamos continuar estudando. Mas ela vem nos falar da nossa responsabilidade, de que não é porque eu pertenço à igreja X ou Y, porque eu acredito em Deus, em Jesus, necessariamente, que vai fazer com que nós nos libertemos, vai fazer com que nós nos encontremos no nosso caminho, mas sim pela a nossa conscientização das verdades espirituais, de que somos espíritos imortais, que nós erramos e temos diversas vidas aí que nós estamos tentando resgatar os nossos débitos do passado. Então, nós estamos tentando resgatar esses débitos do passado e tudo isso nós precisamos do esclarecimento. Por quê? Porque a verdade é que vai causando transformação em nosso ser. No momento em que nós nos conscientizamos da verdade, nós passamos realmente a modificar o nosso ser. Mas daí vem aquela questão: ah, mas como é que eu vou saber dessas leis? Bom, primeiro
Jesus já trouxe essas leis de maneira muito clara no seu Evangelho. Em segundo, veja na questão 621 do Livro dos Espíritos que pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, quer dizer, em nossa consciência. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas com as leis divinas implantadas no nosso ser. A nossa CPU espiritual, ela já veio com as leis de Deus implantadas dentro de nós. Então, no fundo, nós sabemos que estamos fazendo coisas erradas, mas o nosso orgulho, o nosso egoísmo não deixa que nós percebamos isso e tomemos atitudes diferentes. Por isso que ele fala, é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Então nós temos que trabalhar esse ser dentro de nós. Por isso que Jesus fala: vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Muito mais que Jesus? Não, muito mais do que ele havia mostrado. Mas ele nos diz que nós somos a luz do mundo, que nós somos como deuses. Não no sentido figurado, porque Deus só existe um, que é o Pai Celestial. Agora, temos capacidades imensas como espíritos que somos. Mas vai depender do nosso trabalho e da nossa evolução, do nosso conhecimento sobre as leis divinas, a compreensão do todo. No tópico seguinte, Emmanuel nos fala assim: é possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não ouvides, não esqueça, tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Então, muitas pessoas acabam levando as suas vidas espirituais baseadas em outras pessoas que são trabalhadores do Cristo. Alguns, inclusive, são enganados. Lembre dos falsos profetas que Jesus nos alerta. Mas a realidade é que nós acabamos muitas vezes seguindo pessoas, e não tem problema nenhum de termos aquelas pessoas como referência, e deixamos que somente aquilo que aquelas pessoas colocam sirvam para que nós nos sentimos realmente no caminho da evolução. Só que esse caminho, ele não pode ser conduzido sempre por aquelas pessoas. Em outras palavras, nós estamos num determinado caminho seguindo a luz daquela pessoa que nós temos como um expoente da espiritualidade, um expoente de Deus. Só que isso é limitado, que primeiro a gente não se desenvolve o tanto que poderia se desenvolver, a gente não se desenvolve o tanto que poderia desenvolver, porque nós estamos na luz do outro, estamos caminhando sobre aquela orientação. Mas se a gente não trabalhar o nosso ser, nós não vamos desenvolver a nossa própria luz. E em determinados momentos, essas pessoas que estão nos guiando, eles vão seguir o seu caminho e nós vamos ser levados a seguir o nosso. E não vai ter essa pessoa. Aí nós corremos para encontrar outra. Só que vai chegar um momento em que nós vamos precisar da nossa própria luz. A candeia, né, que nem ele fala ali, que era uma lamparina de antigamente com óleo usada para iluminar os ambientes.
Tem aquela famosa passagem, não ponhas a candeira sobre o alqueire, né? Quer dizer, não esconda a luz, porque se você esconder essa luz, botar embaixo da terra, botar num lugar que não é próprio, a iluminação vai ser pequena. Mas nós precisamos então é desenvolver a nossa luz. Mas e o que é a nossa luz? A nossa luz são as nossas virtudes. A nossa luz é o desenvolvimento dessas virtudes. Ah, mas eu estou tentando botar para dentro de mim essas virtudes. É um erro nós pensar assim. Porque na realidade, as virtudes estão dentro de nós. As virtudes, elas estão como sementes, como germes dentro de nós e que estão esperando para serem desenvolvidas. Desenvolvidas como? Através das nossas atitudes, de nós trabalharmos o bem, os bons pensamentos. Tudo isso são fatores que desenvolvem as virtudes. Por que a nossa luz não brilha? Porque essas virtudes, que são luzes, simbolicamente falando, elas estão encobertas por imperfeições nossas que nós adquirimos no transcorrer de nossas reencarnações. É como se fosse impurezas, cascas, fossem impurezas, cascas que nós temos no nosso ser e que bloqueiam a nossa luz. É como você está no sol e você coloca um pedaço de papelão entre você e o sol. Nós bloqueamos a luz solar. E a nossa vida é assim, nós colocamos essas impurezas pelas as decisões errôneas do nosso livre-arbítrio e acabamos fazendo com que essa luz não consiga realmente brilhar, não consiga se expandir para fora de nós. Por isso que Jesus fala: brilhe a vossa luz. Quer dizer, vocês já têm luz, nós já temos luz dentro de nós, só que está trancada. Não consegue sair ou sai muito pouco de nós do que realmente poderíamos ser. E como que nós vamos conseguir justamente trabalhar isso? É estudando, é aprendendo sobre a questão da moralidade, a questão evangélica. Em outras palavras, aprendermos o quanto Deus, nosso Pai, é bom, justo e amoroso, e que Ele quer que os seus irmãos convivam, que seus filhos, que são irmãos, todos nós no planeta Terra, no universo, somos irmãos. Que a gente conviva em paz, que sejamos fraternos, que auxiliemos aquelas pessoas que estão na retaguarda espiritual, aonde nós já estivemos, que nós os auxiliemos e que procuremos realmente o conhecimento, mas não o conhecimento somente daqueles que são expoentes da questão evangélica no mundo, mas também que o conhecimento pelas nossas próprias forças. Por isso que na doutrina espírita nós estamos sempre em estudo, nunca paramos de estudar. Por quê? Porque primeiro sempre tem alguma coisa nova para aprender. Ah, mas muitas vezes as pessoas falam, ah, mas eu já fiz o curso da doutrina espírita, já fiz 5 anos, já estudei 10 anos, eu já aprendi tudo que tinha para aprender. Quando a pessoa fala isso, quer dizer que não aprendeu quase nada. Ela entrou na doutrina espírita, mas não deixou que a doutrina espírita entrasse dentro dela. Porque quando a doutrina entra dentro de nós nunca mais deixamos de trabalhar e deixamos de procurar estar sempre estudando, porque nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós temos muita coisa ainda para aprender. Então esse é o grande desafio que nós temos, de realmente trabalhar os sentimentos do Evangelho que o Evangelho nos trouxe em nossas vidas,
para que nós possamos aplicar no dia a dia, não somente para nós, mas também auxiliar aos irmãos que precisam dessa ajuda, como nós também precisamos. Nós não nos baseamos muito no Divaldo, no Haroldo, no Alberto Almeida e tantos outros expoentes da doutrina espírita, Raul Teixeira, né? Tantos outros expoentes da doutrina espírita, uns mais famosos, outros menos, mas nós nos baseamos neles para serem exemplos para nós. Mas nós também temos que fazer a nossa jornada, a nossa caminhada, porque a gente precisa realmente de modelos na nossa vida, né? Então, é uma questão que a gente precisa pensar muito bem na questão dos modelos, porque as pessoas pegam muitas vezes e elegem ídolos de barro, como se costuma chamar, né? E o melhor modelo que nós podemos ter, como nos diz o livro dos Espíritos, o guia e modelo da humanidade é Jesus. Podemos ter outras pessoas? Podemos, mas acima de tudo é Jesus, guia e modelo da humanidade. Então, quando nós formos parar e pensar o que eu faço, pense o que Jesus faria nesse instante. Que tipo de atitude ele tomaria nessa situação? E aí, com certeza, a gente vai pensar na melhor atitude para aquele momento. Dando continuidade, Emmanuel nos fala: o problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando, embora, a cegueira nos próprios olhos. Então não adianta eu estar aqui fazendo essa live, fazendo palestras, trabalhando na casa, mas se eu não enxergo na realidade as coisas que eu estou fazendo. Eu falo, mas eu não exponho sinceridade nos meus atos. Eu levo ensinamentos, mas eu não vivencio esses ensinamentos. Tem uma historinha muito legal, contar rapidinho. Os espíritas devem conhecer, mas ela é muito interessante. Que diz que tinha um palestrante espírita muito famoso, um grande orador, e que tinha também um senhorzinho que ficava sempre no fundo das palestras que esse orador proferia. Esse orador até visualizava ele, mas não dava muita bola. E passou o tempo, naturalmente os dois desencarnaram, e o palestrante, quando despertou no mundo espiritual, ele estava no umbral, nadando de braçada na lama do umbral, né? E ele estava indignado, revoltado, e passaram-se vários anos e ele revoltado, porque ele era um grande palestrante espírita. Como que ele foi parar no umbral? Até que ele começou a relaxar e começou a se arrepender realmente e pedir ajuda com sinceridade. E daí veio uns seres de luz se aproximaram dele. E daí, finalmente, eu preciso de amparo. E de repente ele olha para aquele ser de luz ali na sua frente e ele reconhece: espera aí, mas eu conheço você. Você não era um senhor assim, assado, que ficava, sempre assistia minhas palestras, sentava lá no fundo. Daí aquele ser de luz responde para ele: sim, meu irmão, era eu mesmo. Que bom que você lembra de mim. Daí ele fala assim, mas totalmente incrédulo, né? Mas como que pode? Eu fui um palestrante espírita, um orador de boa linguagem, falava com sabedoria, eu passava os ensinamentos e estou aqui no umbral sofrendo, e você, que só assistia as palestras, está aí todo banhado de luz, um ser evoluído. O que você fez para conseguir isso?
Ele fala, olha, meu irmão, necessariamente não sei direito, eu só sei que tudo que você falava nas palestras, eu fazia. Então, essa historinha, ela nos deixa muito clara a questão de não adianta só a gente ter o conhecimento. Nós temos que vivenciar esse conhecimento, que é a nossa transformação moral, de nos transformarmos realmente em pessoas que têm o evangelho do Cristo nas nossas vidas. Essa é a grande questão. Não é necessariamente fazermos obras faraônicas. Ah, porque para ser um missionário, para ser um trabalhador do Cristo, eu preciso fazer uma obra beneficente que atenda 4, 5 mil pessoas. É muito meritório se nós conseguirmos fazer, com certeza. Mas o importante é nós começarmos a trabalhar pela obra do nosso templo interior, de equilibrarmos o nosso templo interior para que possamos realmente seguir o Evangelho do Cristo. Porque quando estamos desequilibrados, é difícil que a gente consiga realmente seguir os desígnios e sequer compreender aquilo que Jesus traz para a gente através do Evangelho e através da doutrina espírita. Então, que deixemos essa doutrina entrar dentro de nós para que possamos nos transformar. E finalizando o último tópico que Emmanuel nos coloca desse texto, ele nos diz: nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem, que quer dizer enfeitar, que enfeitem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Então, por que que nós estamos há tanto tempo já vivenciando reencarnações de reparação, expiação e provas? Justamente porque nós não conseguimos até hoje colocar o Evangelho do Cristo em nossas vidas, de nós fazermos as coisas certas. E por isso nos demoramos nos nossos processos reencarnatórios. Que a doutrina nos fala muito bem que a questão de quanto tempo nós vamos levar para evoluir depende de cada um de nós, do nosso comportamento, de nós aceitarmos as leis divinas e começarmos a vivenciá-las. Então, quanto mais nós nos tornamos rebeldes, quanto mais rebeldes nós somos contra as leis divinas, mais nós temos dificuldades, porque a pessoa que é rebelde, ele pode até saber que aquele outro que está falando está correto, mas ele vai fazer do contra, porque ele é rebelde. E nós somos filhos rebeldes. Nós somos filhos de Deus que ainda não aceitaram que Deus quer o nosso bem, que Deus nos ama, que Ele nos, mesmo no nosso comportamento, Ele nos ampara, Ele nos ilumina. Basta ver, conforme falou no início do texto, que Deus conta conosco na sua obra. E Ele falou através de Jesus que nenhuma de suas ovelhas se perderia. E Jesus tem cumprido esse trabalho que ele faz pelo Pai Celestial, justamente de estar sempre procurando, através dos seus trabalhadores de luz, nossos irmãos da espiritualidade, de nos amparar, de nos iluminar nos caminhos da vida.
Só que nós precisamos fazer a nossa parte. É preciso que façamos a nossa luz, trabalhando o nosso ser no evangelho que o Cristo nos trouxe, trabalhando o nosso ser para nos tornarmos mais fraternos, nos tornarmos mais indulgentes, benevolentes, de perdoarmos aos nossos irmãos, para podermos então chegar a perdoar os nossos inimigos, de chegar a um ponto tal em que nós não seremos atingidos pelas agressões alheias, mas pelo contrário, nós oraremos por aqueles que procuram nos agredir. Que nós não estejamos realmente envolvidas pelas trevas do mundo, mas sim iluminados pela luz celestial do nosso Pai e do Mestre Jesus. E que nós possamos, com essa luz, além de iluminar os nossos caminhos, evitando os tropeços, também iluminar o caminho de nossos irmãos, até que eles possam desenvolver a própria luz. Agradeço a atenção de todos, agradeço a Deus e a Jesus pela oportunidade dessa live de hoje. Então vamos fazer uma prece para encerrar, elevando novamente nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo a eles pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, pela oportunidade, Senhor, desse conhecimento evangélico que tu nos trouxe, por estarmos, Senhor, reencarnados no meio familiar em que estamos, pelas provas, pelas expiações que recebemos, pois sabemos que são os remédios amargos que precisamos, mas que estamos sim, Senhor, amparados pelo teu amor e pela tua luz, e pelo amor e a luz do nosso amigo, do nosso irmão Jesus, que tanto nos ampara e que nos ilumina, e que possa, Senhor, nos auxiliar cada vez mais, para que possamos desenvolver a nossa luz interior através do caminho da fraternidade universal, do amor celestial. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Um bom domingo a todos, uma boa semana e que Deus e a paz do Cristo estejam conosco.